Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no Estúdio Inspiração. Hoje, dia de estreia, é isso mesmo. Hoje a gente está com ela, que é pós-graduanda em neurociência e também especialista em desenvolvimento humano. Maria Ferro, seja bem-vinda aqui no Estúdio Inspiração. Obrigada, satisfação estar aqui. A gente vai conhecer um pouquinho dessa mulher no episódio 1, vai conhecer o que ela faz. E a gente começa com aquela pergunta básica, né? Quem é a Maria Ferro? Conta pra quem tá assistindo a gente um pouquinho sobre você. Quem é a Maria? A Maria é uma filha amada de Deus. Meu maior valor é o cristão. Sou uma pessoa feliz, realizada. Me encontrei hoje, vivo minha missão e meu propósito. Sou coach, palestrante, treinadora comportamental. Minha primeira formação foi em Direito. Sou advogada, pós-graduada em Direito Penal e em Direito Civil. E em determinado momento da minha vida vi que tudo que eu tinha percorrido até então não era aquilo que era minha verdadeira identidade. E eu me formei, mas não exerci essa profissão. Eu sempre trabalhei em uma loja familiar da minha família de material de construção. E aí foi quando eu encontrei o desenvolvimento humano, que primeiro fez toda a diferença na minha vida, porque eu precisava passar por um processo. E depois eu me formei em coach. Hoje faço uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano. E eu sou hoje realizada no que eu faço, no trabalho que eu faço. Que legal, hein? Ela já deu um spoiler de quem é a Maria. Agora você falou algo interessante. Não tá aqui no roteiro, mas eu vou perguntar. Ela veio de uma outra área e acabou se descobrindo em uma outra área. Como é que foi essa transição, esse autoconhecimento para descobrir e dizer assim, é isso que eu quero para minha vida? Então, eu acredito que eu passei a vida toda talvez suprindo a expectativa do meu pai, né, sendo influenciada nas minhas decisões, e eu não conseguia me posicionar no que era a Maria de verdade. Então, em um determinado momento, eu percebi que eu estava desnorteada e perdida. E eu tinha feito uma faculdade que eu não me arrependo, eu fiz e gosto, mas não era o meu grande sonho. Né? Não foi realmente eu disse, eu quero fazer direito. Não brilhou os meus olhos como brilha hoje com o que eu faço, quando eu ajudo mulheres. E então eu fiz, mas continuei trabalhando na loja, porque a loja me sustentava. Eu já trabalhava na loja desde os meus 10 anos de idade com o papai. E lá era o nosso cantinho, é a nossa família, nos sustenta muito bem, graças a Deus. E eu fiquei lá, mas aí eu percebi que eu estava perdida, que eu não estava realizada. E aí foi quando eu passei por alguns problemas emocionais e psicológicos e que eu precisei passar por um processo de coach. Eu já tinha uma ideia de que eu queria fazer coach, mas eu queria fazer porque eu tinha uma posição de liderança na empresa e eu tinha uma posição de liderança na igreja. Então, coach ia me ajudar a lidar melhor com pessoas. E eu também tinha vontade de fazer neurociência, mas eu achava que nessa configuração nunca pensei que eu ia querer fazer uma transição de carreira, que eu ia trabalhar como eu trabalho hoje, atuar dessa forma. E muito menos pensei que o coach ia transformar a minha vida, que eu ia passar por um processo de coach e ia mudar completamente, ia descobrir realmente quem era a Maria. Legal isso que ela tá falando, porque eu me identifiquei. Ela falou que teve uma outra formação primeiro, eu também tive uma outra formação. Fiz educação física, mas ali eu sentia que... A gente sente, né, que aquilo não é pra gente. Eu falava, cara, eu quero fazer jornalismo, eu sinto que isso é pra mim. E eu vejo que quando você fala, o seu olhinho brilha, né? Brilha, a gente se identifica, a gente vê, é isso que eu gosto de fazer. E nessa trajetória, eu queria saber, você falou ali da parte do coach, como foi que entrou esse processo pra você? Você falou ali que teve um momento de transição, né? Como é que foi essa entrada da parte do coach na sua vida nesse processo? Então, eu tinha essa ideia e eu busquei algumas pós-graduações de coach, né, aqui em Manaus, e a minha ideia era realmente essa, fazer com uma outra ótica. E, na verdade, quando eu encontrei o coach, onde eu fiz a minha formação, eu estava com um problema emocional e psicológico, eu me vi perdida. Foi um momento onde eu sofri muito, onde eu tive pensamentos suicidas, eu somatizei todo o meu problema. Eu passei 1 ano e 2 meses doente e eu ia para todos os médicos, pagava consultas muito caras, tomava muitos remédios e nada solucionava. Não tinha remédio que desse jeito, ninguém descobriu o que eu tinha, os exames não davam nada. E eu já estava ficando desesperada e eu comecei a orar. Eu sou evangélica e eu falava assim, eu não aguento mais. Só pode já me preparar e me levar, porque eu não quero me suicidar. Eu não estou mais aguentando. E eu chorava muito, eu ia para o hospital várias vezes, voltava para casa desesperada. E eu tinha
tido um problema, né? E esse problema, ele me tirou, assim, do plumo, vamos falar desse jeito. E eu não soube lidar com aquilo tudo, não soube ter inteligência emocional, eu não sabia dizer não. E nesse momento eu falei, eu preciso de ajuda. Eu tô perdida, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo, eu não quero mais ficar aqui na loja, eu quero fazer outra coisa. E foi quando eu decidi fazer um processo de coach, foi quando eu decidi fazer um curso de inteligência emocional, e isso mudou completamente minha vida. Foi quando eu consegui respirar fora daquele ambiente que estava me matando. E aí eu fiz um processo de coach. Primeiro eu fiz um curso de inteligência emocional, que foi quando, assim, abriu a minha mente para aquele assunto. Eu falei, nossa, é isso. Eu preciso trabalhar isso aqui, eu preciso mudar, eu preciso ser uma nova Maria, porque eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. E aí eu fui e comecei um processo de coach. E nesse processo de coach eu firmei minha identidade, eu trabalhei o autoconhecimento. Então, ele mudou completamente. Ali eu disse, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra profissão. E ali eu já sabia. Eu fazia as ferramentas de coach, eu colocava, eu palestrando para várias pessoas, eu fazendo processo de coach. E eu disse, eu quero trabalhar com isso, porque eu amo ajudar pessoas. Mas ajudar pessoas era muito de ir em um lugar e fazer uma ação social, eu tirar um dinheiro do meu bolso e ajudar, eu estar dentro da igreja e ajudar. E não era o meu trabalho. E aí eu descobri que tinha uma coisa que eu podia trabalhar, fazer dinheiro e ainda fazer o que eu amo, que é ajudar pessoas. Eu disse, eu quero fazer isso da minha vida. Ai, que legal. Eu imagino que a moeda de retribuição dessas pessoas é ver esse resultado dando certo, né? Sim. Quando você ajuda outras pessoas. Agora, você falou dessa questão nessa sua fase, da questão do processo de lidar com a dor. Você se viu em um momento bem complicado ali, em que não se encontrava. E aí você fala também da questão da inteligência emocional. Às vezes, a gente não tem isso, né? Não. A gente está num processo, numa rotina muito complicada e acaba deixando de se conhecer, Sim. né? E como foi isso pra você também? Queria saber um pouco desse processo. Primeiro eu tive que ir pro psicólogo, né? E depois de um bom tempo ainda no psicólogo, eu não tava tendo resultados. E aí a minha situação ainda piorou muito. E aí foi quando eu encontrei a inteligência emocional. E aí eu fui me conhecer melhor, porque eu não sabia me posicionar, eu não sabia falar não para as pessoas, eu não queria uma coisa, mas parecia que eu precisava agradar aquela pessoa. Quando você não está afirmada com a sua identidade, você não sabe seu valor, você está ali fazendo o que os outros querem, sim para tudo, tô acabada. Não, mas eu vou fazer para ti, porque eu preciso fazer, eu preciso te agradar, eu preciso ser aceita. Então, para mim foi libertador eu trabalhar o autoconhecimento, e eu tinha muita dificuldade nessa parte da inteligência emocional de entender o que estava acontecendo. Por quê? Eu tinha ansiedade, mas eu não sabia qual era os meus gatilhos, eu não sabia por que eu estava tendo ansiedade. A gente vive numa vida muito agitada, muito automática, então se você não parar e perceber o que está acontecendo na sua vida, o que é o gatilho, por que você está com aquele sentimento, você vai passando por cima e quando você percebe está uma bola de neve. E isso aconteceu lá no começo, quando eu comecei a trabalhar inteligência emocional, o coach, eu comecei a conseguir identificar o que acontecia. Hoje, se acontecer qualquer coisa, se eu me sentir mal agora, opa, o que aconteceu aqui ainda agora, porque alguma coisa aconteceu, já me despertou aqui um sentimento ruim. Então, hoje eu tenho essa percepção, né, muito fácil, mas quando eu comecei, nossa, era difícil demais. Minha psicóloga falava, o que aconteceu, por que tá assim? Eu falei, não sei, não tô entendendo também, me ajuda. E o legal é que você fala isso, eu consigo, você vai contando e eu consigo te identificar com uma pessoa que criou maturidade através disso, né? Sim. É saber lidar com os próprios problemas, você aprendeu um pouco disso também, né? Sim. Um dia desses eu fiz um treinamento, no final do treinamento tinha que falar coisas que você aprendeu. Eu falei, aprendi a resolver problemas. E aí você precisa ter uma maturidade realmente, né? Eu acredito que eu cresci muito nesse processo. Eu digo que o que Deus quer fazer na minha vida e o que Ele queria, Ele precisava fazer eu passar por esse processo. E isso mudou. Eu posso dizer que existia uma Maria ali naquele momento e que hoje existe outra Maria, uma Maria muito mais madura, uma Maria com uma ótica de mundo, de vida muito diferente. Então, realmente, isso me amadureceu, assim, demais. Você falou do processo de coach, a gente está falando do processo de amadurecimento, já estamos conhecendo quase metade da vida da Maria aqui. Aí você falou também desse contato das pessoas com a igreja. Eu queria saber qual é o público que você atende hoje, qual é o serviço que a Maria oferece hoje para essas pessoas, quem lhe procura ajudar nesse desenvolvimento humano, como é que a Maria auxilia essas pessoas? Então, o meu maior público é mulheres, né? E a minha comunicação, de fato, é para mulheres. Eu não tenho um problema em atender homens, né? Se precisar, também às vezes falam, tu vai fazer isso só para mulher? Eu quero. Não tem problema, você pode participar.
mas a minha comunicação, de fato, é para mulheres, não é nichado para mulheres cristãs, mas tem muitas mulheres que me procuram já, né, nessa intenção de querer também uma ajuda espiritual, porque sabe de tudo que eu passei e sabe de como foi importante para mim e como o meu pilar espiritual foi importante ser trabalhado nesse processo. Então, hoje eu atendo muitas mulheres, na verdade. Agora você falou uma coisa interessante que eu estava até anotando aqui. A Maria, ela é vista pelas pessoas que ela atende como exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também, porque acaba que você pega a sua própria história, as pessoas se identificam e você acaba aplicando o que você aprendeu em meio à sua trajetória. Como é que é essa troca entre Maria profissional e Maria pessoa? Sim, as histórias, elas se conectam. É engraçado, né? As pessoas me procuram e quando elas começam a falar, eu começo a me ver ali em tudo que passou. E eu escuto elas, né? Aplico todas as técnicas, as ferramentas, falo para elas do conteúdo, mas eu compartilho com elas também, sempre dentro da sessão, o que aconteceu comigo, porque é importante que elas saibam que aquela situação que elas estão hoje tem solução, tem saída para elas. Ontem eu estava postando uns stories e uma pessoa me respondeu e disse: Maria, eu estou chorando porque tudo que tu falou na situação que tu estava é o que eu estou passando hoje. Então, essas mulheres, elas sempre se conectam comigo nessa mesma dor, né? E eu estou aqui disponível para ajudar elas, porque como eu falo, é o processo que eu passei para que eu estivesse hoje disponível a dar a mão para elas e levantar elas. Que legal. Agora você falou de lidar com as histórias. Eu acredito que você recebe muito feedback importante e de contextos diferentes, né? São pessoas com traumas diferentes, com situações diferentes. Como que a Maria profissional lida com tudo isso, né? Porque não deve ser fácil. Eu imagino que não deve ser fácil. Então, são muitas histórias, né? Cada um tem a sua dor, a sua história, as suas crenças, uma criação diferente. Tem mulheres que foram criadas pelos pais, tem mulheres que foram abandonadas, não conhecem os pais. Às vezes o pai estava ali fisicamente, mas emocionalmente, né? Não cuidou, não amou. Então, são muitas histórias, a gente precisa ali acolher, né, essas mulheres e mostrar para elas que, independente do que aconteceu com a história delas, hoje pode ser diferente. Existe uma regra que a gente trabalha dentro do coach, que ela é a 10-90. 10% é tudo o que te aconteceu e 90% é o que você faz com o que te aconteceu. Então, não importa o que aconteceu na história dessa mulher, se hoje ela quiser fazer diferente, tem uma história de excelência para ela, tem um futuro brilhante para ela. Hoje ela pode performar, hoje ela pode ser melhor, hoje ela pode ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Basta que ela escolha, decida fazer diferente hoje. Que legal, 90% você vai mudar ali com que a sua realidade, você é quem decide o que você quer para si, né? Precisa realmente dizer um boom, olha, aconteceu um problema aqui comigo, eu sempre tenho isso comigo também. Aconteceu um problema, vou ficar triste. Não, você vai perder seu dia, né? Sim. Você vai perder seu dia, você vai perder de ver as pessoas que você ama, você vai perder o dia para fazer o que você gosta, né? E você acaba se colocando numa situação, hoje eu tô triste. Isso. E isso é inteligência emocional, né? Você saber que você pode sentir tudo. Hoje eu tô triste. Você pode sentir uma tristeza, mas você precisa botar um limite para ela. Você não pode ser triste durante 30 dias, durante um mês. Então, você pode ficar triste hoje com um fato, mas amanhã é um novo dia. Então, amanhã eu vou acordar bem, eu vou trabalhar, eu tô disposta, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher forte, saudável, tenho uma vida toda pela frente. Então, é justamente isso, é você ter mesmo esse cuidado com os seus pensamentos. Porque do jeito que a gente pensa, é a nossa ótica da vida e é assim que vai acontecer. Então, se eu tenho pensamentos bons, né, de vida, de prosperidade, é assim que vai acontecer. E se eu fico aqui me vitimizando, dizendo que eu sou a pobre coitada, é desse jeito que vai acontecer. Então, é muito importante a gente estar sempre alerta ali no que a gente está pensando, como estão os nossos pensamentos.